Obrigado, pastor Rogério. Graça e paz de Cristo seja sobre a sua vida. Que oportunidade boa a gente estar nesse lugar. Antes da gente conhecer o Senhor, a gente andava por lugares diferentes, falava coisas diferentes, pensava, os nossos sonhos, as nossas metas eram diferentes. Mas um dia o Senhor olhou para nós, para cada um de nós. Talvez a gente não seja conhecido secularmente, mas Ele olhou e chamou pelo nosso nome. Gente, se você é salvo no Senhor Jesus, você é muito privilegiado. A gente tem que estar sempre nessa disposição de dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor me encontrou, me trouxe para a casa do Pai. Para mim é uma alegria muito grande estar novamente. Eu espero que você que esteve domingo aqui não esteja enfadado de saber que eu vou falar de novo, Que Deus dê graça e que nós possamos sair abençoados desse local. Particularmente, culto fé. Nós precisamos de fé, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se puder já colocar a projeção aí pra gente. E hoje nós vamos tratar sobre um tema que é fundamental para nós sermos vitoriosos na fé. É o tema da oração. E hoje a gente vai aprender algumas coisinhas sobre oração. Há um tempo atrás Deus me deu essa palavra e me impactou. E eu espero que Deus esteja ministrando no seu coração também de uma maneira especial. Você gosta de orar? Depois a gente faz de novo a pergunta, tá bom? Para dar uma chance. Nós vamos ler Mateus capítulo 6. É o mesmo capítulo que Jesus nos ensina a orar. A oração chamada oração do Pai Nosso. Você pode abrir aí, você pode acompanhar pela tela e depois acionar aí a sua Bíblia em casa para ler. Mateus capítulo 6, do verso 5 até o 8 diz assim. É o começo que nós vamos ler. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Eu em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Que palavra tremenda e abençoadora. Se você não veio do domingo, quero te fazer esse convite para a gente seguir em contato, mesmo quando eu sair daqui de São Paulo. Aí as redes sociais, esse César Vasconcelos, brigadão, querido, está querendo compensar. É uma piadinha interna aqui, mesmo quando a gente sair de São Paulo, a gente vai poder estar junto. Então de vez em quando eu estou colocando algumas coisas, lhe prometo que não vai aparecer muita foto minha, mas vai ter palavra de Deus, vai ter mensagens assim, que vão servir para a sua vida espiritual. César Vasconcelos, SR, que significa a serviço do reino. Gente, trabalho é algo maravilhoso que Deus estabeleceu antes da queda do pecado de Adão e Eva. Tem um seminário que eu tenho feito a respeito de autoconhecimento, desenvolvimento, e a gente estuda o que Deus tinha estabelecido para o homem antes do pecado acontecer. E uma dessas coisas que Deus tinha estabelecido era trabalho. O homem devia lavrar o jardim do Éden. Mas sabe uma coisa? Salário pelo trabalho só começou a acontecer depois da queda. Porque Deus lá no capítulo 3, fala, olha, do suor do teu rosto que tu vais comer o teu pão. Para tu receberes algo, o teu trabalho vai ser compensado e vai ser respondido de alguma maneira. Com o começo dessa pandemia toda, aconteceu algo impressionante. Depois de milhares de anos de trabalho presencial, coisas acontecendo, de uma hora para outra a gente avançou para esse tipo de trabalho, onde a gente estava nas nossas casas, através da internet, assim por diante. Uma mudança muito grande do que era lá atrás, o trabalho braçal. Mas independente do tipo de trabalho, uma coisa é certa: quem trabalha quer o salário, quer o pagamento, quer a recompensa. A gente acabou de ofertar. E veja bem, biblicamente, quando nós temos um salário, quando nós recebemos alguma coisa, com isso a gente honra a Deus.
Logo no capítulo 4 você vê você vê um exemplo claro. Abel adorou a Deus com o que tinha, e Deus recebeu e se agradou. Caim não honrou como deveria. E quando eu penso nessa questão de como a gente oferta ou apresenta o resultado do nosso salário, a gente vai parar para perceber que muitas vezes nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar com as coisas relacionadas a isso, salário, dinheiro. Eu vi uma história um dia desse que eu achei super interessante. Um homem está chegando na porta do céu, e vocês sabem como é que são essas histórias da porta do céu, né? Quem é que sempre está lá, o personagem? Pedro, São Pedro, né? E São Pedro está olhando aquele camarada, ele vem arrastando um saco pesado, e Pedro olha para aquilo, meu Deus, o que será que está acontecendo? E pergunta, meu amigo, por que você está trazendo esse saco? Ele diz, olha, eu me esforcei e eu consegui o máximo de barra de ouro lá na terra. Eu trabalhei, me esforcei e eu estou conseguindo chegar. Essas foram as barras de ouro, o resultado de toda a minha vida. E agora eu trouxe para estar com ela, para ter essas minhas barras aqui no céu. Aí Pedro olhou para ele, balançou a cabeça e disse, olha, não precisava, porque a gente tem muito material para pavimentar as ruas aqui. Porque a Bíblia nos diz que lá no céu as ruas vão ser de ouro. Mas às vezes a gente não entende esses processos de como lidar com isso. Tinha um capelão do Senado americano, Peter Marshall. No século passado, ainda uma pessoa chegou para ele e disse, olha, eu estou tendo um problema, porque quando eu era no começo da minha carreira, eu tinha uma facilidade de adorar a Deus com o meu dízimo, porque por ano eu ganhava uns $20 mil, aí dava por ano, dá uns $2 mil, 10%, mas agora eu estou ganhando $500 mil. Como é que eu vou dar, né, $50 mil ao longo do ano para Deus? Eu estou com esse problema. Aí esse capelão disse, não se preocupe, eu vou orar por você, esse problema vai ser resolvido, você crê? Aí ele, creio. E então esse irmão Peter disse assim, Senhor, quero te pedir, faz ele voltar a ter o salário que ele tinha lá no começo da carreira dele, para ele continuar sendo fiel ao Senhor. Dificuldade da gente lidar com os frutos do nosso salário, sabe? Quando a gente vai ver a Bíblia, o relato que nós vemos nesse texto no capítulo 6, existe uma coisa implícita. Nós só podemos receber salário de uma fonte. Nós só podemos receber o salário por um trabalho que nós prestamos por uma fonte. E a pergunta inicial para a gente refletir é, quem é que paga o nosso salário? E quando a gente olha para o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, nós vamos ver que Jesus está falando sobre coisas muito profundas e coisas muito espirituais, mas de uma maneira suave, de uma maneira objetiva, de uma maneira tranquila. E durante o Sermão do Monte, Jesus começa a estabelecer uma série de conexão de causa e efeito. Algo acontece, existe um resultado. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque de vocês é o reino dos céus. Mais adiante ele diz, se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, a consequência vai ser que ele já é réu do inferno. Depois ele diz, se alguém te bater na tua face direita, oferece a esquerda, não a esquerda a mão, né? Oferece a tua face esquerda. Jesus está estabelecendo conexões. Jesus está nos revelando segredos que ele podia revelar de Deus, porque ele era Deus, ele havia estado com Deus Pai. E quando trata da questão de oração, Jesus também nos estabelece uma relação de causa e efeito. Você faz uma coisa em oração, vai haver uma resposta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sem dúvida, irmãos, talvez algum possa estar pensando, que negócio é esse? Agora eu tenho condição então de comprar Deus com a minha oração, de manipular Deus, de forma que recebemos de Deus é pela graça e pela bondade de Deus. Mas eu quero que você entenda um pouquinho além, talvez, do que a gente está acostumado a lidar com oração, para a gente poder receber aquilo que Deus realmente quer que aconteça. Gente, quando Jesus começa a ensinar no capítulo 6, ele começa falando de obra social, de ação, de obras em favor de alguém, de dar esmola, de ajudar alguém necessitado, antes dele entrar no tema de oração. E quando ele trata tanto de ação social, tanto de beneficiar uma pessoa, como de oração, ele usa duas palavras no grego
Quando você vê lá no capítulo 6, por exemplo, no verso 1, se você está com a sua Bíblia, ele diz o seguinte: quando você for praticar atos de justiça, abençoar pessoas com problemas, guardai-vos de fazer isso diante dos homens, para que você seja visto pelos homens, para que a tua boa ação não seja vista pelos homens. Porque ele diz o seguinte: porque se tu fizer as coisas para os homens, você não vai receber galardão da parte do Pai. Guarda uma coisa, nós só podemos receber de uma fonte o nosso salário. E Jesus está falando que quem busca receber algo dos homens, deixa de receber algo de Deus. Ele diz: quando vai fazer um ato de justiça, ajudar, não deixa que ninguém te veja, porque existe um grupo de pessoas que faz essa esmola para ser visto. As duas palavras que Jesus usa, uma delas é mistos, que significa o salário que você é obrigado a pagar para alguém que trabalha para você. E mais adiante ele usa apodidome, que nome estranho, concorda comigo? Mas é a recompensa. O que eu quero dizer é que, apesar do português, da tradução está colocada como recompensa, o que está implícito aqui que Jesus e as pessoas entendiam lá, ele está dizendo: se você fizer algo para Deus, Deus vai estar te pagando, te retribuindo o que você está feito. É como se você trabalhasse para Deus, Deus passa a ser o teu empregador e Ele tem uma responsabilidade de te pagar alguma coisa. Mas guarda um negócio: só podemos escolher uma das duas fontes. Quando ele vai falar de oração, o texto que a gente leu, verso 5: quando orares, não sejais como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos dos homens. A nossa vida espiritual, e particularmente a nossa vida de oração, ela pode ser simplesmente uma busca de ser bem visto pelas pessoas, de ser aceito talvez no contexto da igreja. Eu vou orar porque o crente tem que orar, então eu vou me dedicar nisso. E olha, se eu orar de uma maneira especial, quem sabe eu vou ser mais notado ainda. Eu venho num contexto de igreja, onde as pessoas gostavam de usar umas palavras complicadas na hora de orar. Não sei se você já experimentou um negócio desse, né? Começa com amantíssimo. Você está acostumado com amantíssimo? Nunca ouviu o amantíssimo? Quem nunca ouviu o amantíssimo aqui? Sério, gente? Olha só, amantíssimo Pai, né? Uma coisa bonita, já vai lá para cima, né? Refestelo-me em estar diante de tua graciosa e inacessível presença. Gente, tem umas orações que parece que é disputa de palavra difícil de dicionário, porque você quer impressionar de alguma maneira. Lá nos Estados Unidos, lá no seminário, é interessante, algumas igrejas têm a prática, você escreve a tua oração. Por um lado faz sentido, porque tudo que é feito num local de culto, num púlpito, é um processo didático. Se eu chegar aqui e falar besteira, orar errado, talvez alguém que é novo convertido vai dizer: ah, então é assim que se ora. Se eu chegar aqui e dizer: Senhor, mata aquele ímpio aqui perto, eu vou dizer: ah, então já sei, assim que se ora. Não, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz, com o que a gente canta, com o que a gente prega, ensina, com o que a gente ora, porque na igreja de Deus a gente aprende por esse convívio. Mas o ponto aqui, particularmente, é que existem pessoas que querem desenvolver uma espiritualidade, mas o foco não é realmente o Pai. O foco não é desenvolver a comunhão com Deus, e não é descobrir o que Deus quer que eu viva nessa terra. E Jesus fala: não seja como os hipócritas. A palavra hipócrita a gente já sabe o que significa na prática, mas a origem da palavra no grego eram os atores do teatro grego. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Eles usavam uma máscara para caracterizar o seu personagem, e hipócrita significa simplesmente atuar por trás, debaixo de alguma coisa. Eles tinham uma máscara, então eles simplesmente representavam. Gente, oração é algo para ser vivido na prática, na sinceridade, na intensidade, porque orar é falar diretamente com Deus, o Pai que é Criador, que é Todo-Poderoso, mas o Pai que em Jesus Cristo quis te salvar.
Esse pai te ama tanto. Eu vi uma coisa lá um dia desse, lá na escola dominical. Alguma pessoa pode se tornar um pai por acaso. Talvez um casal, né, na sua vivência, não planeja e de repente a mulher se torna, fica grávida. E o pai diz, poxa, eu vou ser pai agora, não previ. As pessoas que vivem, né, numa realidade aí de vida, numa prática sexual imprópria também, de repente num dia vai, se envolve e de repente no outro, daqui a um tempinho já se descobre que está grávida, a mulher está grávida e a pessoa se torna um pai sem ter planejado, sem ter pensado. Mas sabe de uma coisa? Quando alguém, um casal por algum motivo decide adotar um filho, não é de uma hora para outra. Tem todo um processo para ser feito. Tem que se inscrever, tem que buscar, tem que planejar, tem que apresentar documento. Ninguém se torna um pai adotivo por acaso. Você concorda comigo? Lá em Los Angeles, na igreja, tinha um casal que não conseguia ter filho. Eles entraram num processo, levou anos. Primeiro receberam a criança, mas aí tiveram que esperar. Depois de 4 anos, foi uma festa muito grande, porque aquela criança se tornou realmente filha deles e ninguém podia mais tirar. Ninguém é pai adotivo por acaso ou de surpresa. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que o Pai Celestial nos amou e que nós somos filhos por adoção. Não quer dizer que a gente é menos, quer dizer que Ele realmente planejou que você se tornasse filho dele. Deus te ama realmente, esse Pai com o qual nós devemos orar de uma maneira muito transparente, não como um artista, não como uma representação, mas algo que vem do nosso coração. Veja bem, se nós decidirmos buscar a recompensa dos homens, o salário que o homem pode me dar pela minha oração ou pela minha ação de esmola, eu vou ter que agradar o meu patrão. Quem já teve um chefe ruim aqui? O chefe exigia algumas coisas de vocês, e para você ficar na empresa, na companhia, você tinha que se submeter, porque é assim que funciona. Você tem que se submeter e agradar quem vai pagar o teu salário. Se a nossa expectativa nessa terra for ser vista pelos homens, se a nossa expectativa da nossa espiritualidade nessa terra for receber uma aprovação humana, você não vai estar prioritariamente agradando a Deus. Você vai estar agradando aquela pessoa que vai te dar recompensa, o tapinha nas costas, o aplauso. Você consegue entender isso aí, gente? O pagador do nosso salário é quem nós devemos agradar. Se nós sabemos e nós queremos que Deus pague o nosso salário, nos dê recompensa pelo que nós fazemos, nós temos que buscar agradar a Ele sem outra forma, porque você só recebe recompensa de um lado. Eu queria fazer um comentário que Jesus deixa muito claro que os hipócritas não se encaixavam nesse padrão. E agora, dentro dessa ideia de que Deus paga um salário, que as palavras que estão colocadas ali, quando fala Deus vai te recompensar, Deus vai pagar o salário pelo trabalho da oração que você fez. Quer dizer o seguinte, tem 3 tipos de trabalhadores da oração, que a Bíblia nos apresenta aqui nesse momento. O primeiro tipo de trabalhador da oração, é isso que a gente falou, é o hipócrita. É aquela pessoa que está numa representação, ele está buscando agradar os seres humanos. Não adianta a gente fazer isso, porque quando você busca agradar ser humano, o salário não vai vir da parte de Deus. Você que já trabalhou para chefe ruim, muitas vezes você recebeu uma recompensa que você achava que deveria merecer muito mais. Talvez você estava num contexto onde alguém foi promovido e você ficou esquecido, porque o ser humano, ele é injusto na hora de retribuir as coisas. Se o camarada que é hipócrita está esperando receber algo dos homens, e se por algum motivo às vezes nós somos tentados a colocar nossa fé em homens e esperar deles uma resposta, eu quero dizer, nunca você vai receber a recompensa com a bênção, a recompensa apropriada e a recompensa justa da parte de Deus. Falsos religiosos, essa era a realidade dos homens que estavam lá. Você já pensou você ir aqui para a esquina e começar a orar bem alto? Meu Deus, tem misericórdia.
pessoal da vizinhança ia olhar e dizer: caramba, como essa pessoa é religiosa, como ela é crente, como é que ela é dedicada. Se essa é a nossa motivação, simplesmente ser vistos, nós não vamos receber a recompensa de Deus. Quero já te passar para o segundo tipo de trabalhador, porque isso aqui não vale a pena ser hipócrita. Segundo tipo de trabalhador que Jesus nos aponta, trabalhador da oração, no verso 7, ele diz: orando, trabalhando na oração, não seja como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles. Se o primeiro grupo de trabalhador da oração eram os fariseus, eram homens religiosos da religião do judaísmo, que conheciam muito das escrituras do Antigo Testamento, e mais, eram pessoas que tinham na história deles os oráculos de Deus. Deus se revelou para Abraão, Deus começou a estabelecer um povo, Deus criou o povo de Israel através dos patriarcas, depois através de Moisés, libertou o povo. Os judeus, sem dúvida, tinham bagagem para orar. Eles tinham informação, eles tinham teologia, eles tinham a Torá, que davam base para eles se relacionar com Deus. Só que eles estavam escolhendo, em vez de se relacionar com Deus, se relacionar com os homens, buscar outro tipo de recompensa, e por isso eles não recebiam o salário de oração da parte de Deus. Os gentios que Jesus está falando aqui, eles já são uma outra categoria de pessoas. São pessoas que acreditavam que existia um Deus, porque no senso comum a gente acredita que existe um Deus. Só que esses gentios não sabiam da revelação desse Deus. Esses gentios não entendiam que Deus havia chamado um povo, e que naquele momento, apesar de Deus ter chamado primeiro o povo judeu, nesse momento o próprio Filho de Deus havia vindo, havia encarnado para revelar a todo mundo o que esse Deus realmente quer. Os gentios desconheciam isso, os pagãos desconheciam isso. Eles simplesmente seguiam um conceito da mente deles, que não era conectada à história do povo de Deus, à história de Deus através do seu povo ao longo da história. E sabe o que esses pagãos faziam? Eles repetiam muita oração. Eles falavam, e repetiam, Vamos chamar assim, que era uma reza, uma ladainha, uma repetição. Mas se Jesus mais adiante vai nos apresentar que orar é falar com o Pai Nosso, que nos escolheu para ser filhos dele de adoração, eu fui parar para pensar, eu digo: meu Deus, oração é o diálogo, é interagir com uma pessoa, é conversar com o próprio Pai. Você já pensou, você que é casado aqui, por exemplo, se a tua comunicação e o teu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, se baseasse numa série de frases feitas e invariáveis, que não podiam ser mudadas, dentro de um livrinho? Imagina, você acorda de manhã, vamos imaginar o homem, vai sair para o trabalho, e de repente, quando acorda de manhã, sua esposa pega um livrinho e está lá escrito: mensagem da manhã. Aí ela abre o livro e diz: bom dia, meu amor, eu te amo muito, espero que você tenha um bom dia, tenha um bom trabalho, vou te esperar na hora do almoço. Essas eram as frases que ela tinha que dizer logo no começo do dia. Aí esse homem vai, quando ele volta na hora do almoço: boa tarde, meu amor, já preparei o almoço. Uma ideia assim bem, antiga, que alegria ter você de volta. Quando termina: um bom trabalho mais uma vez. E sempre a relação entre esse casal era baseada em frases previamente feitas. Mas no dia seguinte ele acorda: bom dia, meu amor, é uma alegria. Você aguentaria lidar com alguém que só trabalhasse contigo com frases feitas? A mesma coisa, a mesma rotina, não havia nenhuma variação. Essa era a realidade dos gentios, porque eles tinham que se apegar com repetições da mesma coisa, porque eles não tinham a base, a origem do que significava orar a Deus, falar com Deus. E Jesus disse: não seja como eles não vão receber o pagamento que Deus quer dar para quem trabalha na oração, para quem ora. Ora, se o povo de Israel, que era o que tinha história, não orava da maneira correta, e os gentios então tinham menos chances ainda, sobra um terceiro padrão, que é o cristão, é o crente, é aquele que conhece realmente a Deus.
E um dos motivos pelos quais a gente precisa pregar o Evangelho, você que já teve uma experiência com o Senhor, é porque provavelmente você está num meio, no teu trabalho, na tua escola, em diferentes ambientes, onde as pessoas são simplesmente pagãos. Eles estão talvez repetindo orações, eles acreditam que existe um Deus, mas eles ainda não se conectaram realmente com esse Deus e com o que esse Deus quer fazer. O cristão, aquele que entende que Deus é o seu Pai, aquele que deixou de ser uma criatura de Deus, porque todos nós nascemos criaturas de Deus, Deus nos criou, mas ele deixou de ser uma criatura e ele passou a ser um filho e uma filha de Deus, porque nasceu de novo, não da carne nem do sangue, mas do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Esse crente, ele recebe um pagamento. Eu quero te falar sobre os 3 pagamentos, já para a gente ir para a parte principal. Os 3 pagamentos que nós recebemos de Deus quando nós oramos. O primeiro pagamento é o seguinte: quando você ora, Deus te vê e te recompensa. Salmo 34, nós vamos ler 3 versículos, diz o seguinte: olha, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. O Deus que nós servimos, gente, primeira coisa, quando você ora, Ele vai te recompensar, Ele vai te ver. Olha o que Jesus deixa bem claro: quando você orar, verso 6, entra no teu aposento, fecha a tua porta e fala, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê secretamente vai pagar o salário dessa oração. É esse o significado do grego. Deixa eu te falar uma coisa: na vida, todos aqui que são empresários ou de alguma maneira atuam num contexto de empreendimento, você sabe que você coloca o dinheiro naquilo que vai te dar retorno, concorda comigo? Se você tem R$1 milhão para investir, e você diz, eu posso comprar equipamento, eu posso investir em publicidade, e eu também posso, sei lá, construir posso começar um time de futebol, simplesmente porque eu acho bacana futebol. Simplesmente fazer um time de futebol não vai te dar retorno, porque você tem que colocar o teu dinheiro nas coisas que vão te dar retorno. E oração, entrar no teu quarto, eu entrar no meu quarto, fechar a porta e ficar sozinho ali, é só para quem realmente acredita que Deus vai pagar essa oração. Você está entendendo? Porque, gente, imagina, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu preciso resolver um problema. Humanamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar ansiosos, nós vamos começar a agir, nós vamos começar a fazer algo, nós vamos para a rua. Por quê? Porque a gente acredita que a gente agindo vai trazer a solução do problema. Mas você diz assim, não, antes de eu sair, eu vou entrar no meu quarto e eu vou começar a trabalhar na oração, eu vou começar a conversar com Deus. Se alguém está te olhando de fora de uma câmera, diz assim, o que esse camarada está fazendo sozinho nesse quarto ajoelhado? E aí tu começa, né? Eu não sei vocês, né? Mas às vezes quando a gente está sozinho no quarto, né? É careta, é soco, é tanta coisa assim. Um dos quartos meus lá nos Estados Unidos é o carro, porque você está ali na freeway, todo mundo olhando para frente, ali você grita, você chora, você berra, faz de tudo. Quando você decide tomar um tempo para orar, você está dando prova para Deus que você acredita que Deus te recompensa, pode te recompensar. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Por que a gente não ora? Porque a gente acredita que fazer outras coisas vão nos dar uma recompensa melhor, e é aí que a gente se perde, é aí que a gente não desfruta. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, diz, os olhos do Senhor repousam sobre o justo, seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, à sua oração. O Deus que te criou e que te ama, Ele está só esperando para te recompensar. Mas recompensar o que? A tua oração, o teu trabalho em oração. Culto de fé, culto fé. A gente vem para cá porque a gente crê. E hoje a nossa fé vai ser reforçada na palavra de Deus. Que a nossa fé vai se manifestar quando a gente entrar no nosso quarto e orar
e orar e saber: Deus, eu sei que tu vais me recompensar, porque Jesus me explicou isso aqui. Se eu fechar a porta sozinho, ninguém está me vendo, ninguém vai conseguir me recompensar dizendo: tu és muito espiritual, tu estás orando 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Ninguém vai te pagar salário. Esse salário vai ser pago por Deus que está vendo. O Deus que está oculto em secreto vai te ver orando no secreto e Ele vai te recompensar. Primeira coisa que eu quero que você guarde: primeiro salário é: Deus vai te ver e vai te recompensar. Ele vai te pagar de uma maneira ou outra. Existe um segundo elemento do salário da oração. Se o primeiro aspecto do salário é que Deus vai nos ver, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, o segundo elemento do salário é que nós vamos começar a ver a Deus. Nós vamos começar a ver a Deus. A oração é um lugar árido no começo, porque você chega ali, né, sozinho. Oi, Deus, tudo bom? É o César. Enquanto você não desenvolver uma intimidade com Deus na oração, você vai ser Deus vai ser um desconhecido para você. Como você, quando conhece a pessoa pelo primeiro dia, talvez alguém até que você simpatiza. Quando a gente simpatiza, a gente quer conversar direto, né? Quer ficar ali e etc, desenvolver uma amizade, um relacionamento. Mas com Deus as coisas é difícil, porque Deus é em espírito, a gente não visualiza, a gente não percebe. E Deus tem uma característica da santidade, a gente precisa galgar alguns degraus para poder estar ali. Então quer dizer, você se é um novo convertido, teu começo de vida de oração vai ser árido. Você entra ali e diz: Deus, eu estou aqui, obrigado pelo meu dia, obrigado pela igreja, pela minha salvação. E você fala umas coisinhas e diz: nossa, já passou meia hora. Aí você olha no relógio, 3 minutos. Aí você diz: tem algo errado nesse processo. Mas à medida que você vai avançando, você não desiste, você continua falando com Deus, vai chegar um momento que vai acontecer algo. Você vai começar a ver Deus, se não com os teus olhos, porque ninguém pode ver a Deus e morrer, mas você vai começar a discernir a presença de Deus. Você vai começar a discernir a voz de Deus, o falar de Deus, o consolo de Deus, o ânimo de Deus. Você vai começar a ver a Deus. Existe algo fundamental que acontece e preciosíssimo quando nós começamos a ver a Deus no lugar de oração. 2 Coríntios, outro trecho muito forte que eu quero que você guarde sempre no seu coração. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo está fazendo uma referência à experiência que Moisés teve quando ele subiu no monte para receber as tábuas da lei a segunda vez. Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, falando com Deus. A gente pode considerar orando. Quando ele desce aquele monte, a Bíblia diz que o rosto dele estava brilhando, porque a glória de Deus impregnou no próprio corpo físico de Moisés. A gente poderia falar várias coisas a respeito de Deus, da santidade, da glória de Deus, mas essa questão de ver a Deus e de nós sermos transformados, a Bíblia diz que Deus é um sol de justiça. Se você já foi numa praia e deixou aquele sol fazer efeito na tua pele, o que acontece? A gente fica bronzeado. Uma vez eu estava no ritmo de trabalho, meu chefe disse: pega uma folga que estás muito cansado. Fui para uma praia lá no Pará, peguei umas ondinhas, deitei na areia e disse: eu quero me bronzear, e dormi na areia. Passei umas 2 horas dormindo. Quando eu saí de lá, eu digo: eu vou para a vila e vou comprar um bronzeador para voltar amanhã. Quando eu cheguei na farmácia, né, eu pedi para a mulher: me dê um bronzeador. A mulher me falou: para que isso aqui é um bronzeador? Quando eu olhei no espelho, eu estava que nem a camisa da irmã ali, um tomate. Digo: me dá o protetor solar mais forte que você tiver, que eu já estraguei com a minha pele todinha. Quando nós nos expomos diante de Deus, a glória de Deus vai começar a brilhar sobre a gente, e vai começar a haver um bronzeamento não físico da nossa pele, mas vai começar a haver uma transformação, uma marca da glória no nosso espírito, e nós vamos começar a ser transformados de glória em glória, para ficar parecidinho com Jesus. Quando você começa a investir o tempo nessa comunhão com Deus, que tem oração, que tem adoração, que
que tem Deus começar a falar contigo pela palavra nesse momento. Não simplesmente Deus vai te ver e vai te recompensar, mas você vai começar a ver a Deus, e você vai começar a ser transformado, você vai ser diferente. Isso é parte do salário que Deus paga para quem ora. E a gente vai para o último ponto. Quem se dedica a entrar no quarto, fechar a porta, você vai receber mais do que uma recompensa. E aqui você precisa entender a diferença entre recompensa e resposta. João, lá no capítulo 11, nos mostra um ponto super conhecido. Jesus chama Lázaro para fora. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, eu te dou graças porque tu me ouviste. Aliás, eu sabia que tu sempre me ouves, mas eu assim falei por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus tinha feito uma oração que não está muito registrada, e naquele momento simplesmente ele está dando graças, porque ia acontecer um milagre sobrenatural. Um morto de 3 dias ia voltar à vida. E Jesus, como Filho de Deus, ele disse: eu sei que tu sempre me ouves, eu sei que tu recompensas a minha oração, eu sei que tu me respondes. Quero dizer que é glorioso quando a resposta da nossa oração coincide com o pedido que nós fizemos. Senhor, eu estou precisando desse emprego porque eu tenho essa dificuldade. Deus te dá um emprego, glória a Deus, concorda comigo? É testemunho, é festa, a gente pula. Senhor, eu estou precisando disso, eu estou com uma enfermidade, Deus cura sobrenaturalmente, glória a Deus, isso nos alegra. Quando a gente experimenta uma resposta que está alinhada à nossa vontade, a gente diz: Senhor, eu te dou graças porque tu sempre me ouves e tu me dá essa resposta. Só quero te dizer que o terceiro nível de pagamento da oração, ele nos leva a um nível mais profundo, que não tem a ver com a satisfação da nossa vontade, mas de nós cumprirmos o propósito que Deus tem conosco aqui na terra. Quando você ora, Deus vai te dar respostas que vão te conduzir no caminho do destino que você tem para cumprir aqui. Apenas a questão a considerar é que às vezes esse destino, ele não é tão agradável como quando a resposta vem casada com a nossa vontade. Marcos 14:36. Jesus está orando mais uma vez. O local dessa oração se chama Getsêmani, um jardim ali perto de Jerusalém, onde tinha várias oliveiras, um local muito bonito de se ir. E Jesus orando e dizia: Abba, Pai, meu Pai, eu te conheço, eu sei quem tu és, tu sempre me ouves, mas olha, ele diz: tudo é possível para ti, eu sei que tu és poderoso. Passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Gente, você concorda comigo que essa oração é diferente da primeira? Quem está orando aqui é o Filho de Deus, é Deus encarnado, e ele está orando para Deus Pai, que se assenta no trono todo-poderoso. A primeira vez ele diz: eu te dou graças, o milagre vai se manifestar, eu sei que tu me ouves. Nesse segundo, existe um certo conflito entre a vontade de Jesus como homem e o destino que Deus tinha para ele a cumprir na terra. Jesus por 3 vezes pediu uma coisa para o Pai. Sabe o que ele estava pedindo na prática? Jesus estava orando dizendo: Pai, eu não quero morrer. Pai, eu não quero morrer, eu não quero ir para a cruz, eu não quero que os pecados da humanidade sejam lançados sobre mim, eu não quero provar da morte, porque eu sou Deus. E Jesus está ali, a oração dele é tão intensa, a alma de Jesus, Deus encarnado, estava passando por um momento de tremenda angústia, que aconteceu um fenômeno que a medicina explica: vasos sanguíneos que tem aqui próximo da pele, eles começam a se romper, e Jesus sua sangue. Eu creio que nenhum de nós chegou nesse tipo de experiência, mas nós também passamos por angústias, quando situações se apresentam diante de nós, e nos frustram e nos ferem, e a gente fica sem entender: se Deus me ama, se eu sou filho do Pai Todo-Poderoso, por que essa situação está acontecendo? E a gente vai orar, e o que a gente quer é uma resposta, uma solução rápida, e a solução não vem. E esse terceiro tipo de pagamento, em oração, quando Deus nos responde, ele é maravilhoso, porque ele nos pega e nos direciona no propósito perfeito que Deus
Deus tem para a nossa vida. E às vezes esse propósito perfeito tem um custo que nos fere, que demanda de nós um sofrimento. Estava conversando com o próprio pastor Rogério esses dias, nós estamos lembrando dos homens de Deus, os discípulos de Jesus, como morreram, uma realidade absurda, crucificados, assassinados, mas debaixo de um propósito de Deus na terra. Jesus, como homem, ele não queria passar por uma certa situação, mas ele orou, e nesse momento de oração, Deus fez ele saber qual era a vontade do Pai. E ele já dizia: Pai, é possível, tu consegue me livrar da morte, mas eu quero dizer uma coisa: seja feita a tua vontade, porque eu confio em ti e eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. 3 pagamentos para quem ora. Quando você vai para o teu quarto, Deus te vê e Ele te recompensa de alguma maneira. Vem dele o pagamento dessa oração. O segundo, você vai começar a ver Deus e você vai começar a ser transformado, ficar mais parecido com Jesus. Você vai desenvolver uma comunhão com Deus. Mas o terceiro é quando, mesmo que você não entenda, mesmo que seja um momento difícil, Deus vai te responder o que Ele quer para a tua vida. E eu quero te lembrar que o que Deus quer para a tua vida é o melhor que você pode experimentar, porque o Deus que nós servimos é um Deus justo. Ele tem a melhor recompensa. E se por acaso algumas coisas ficarem pendentes aqui, na eternidade nós vamos ver o peso da glória que Deus tem para a nossa vida. Creia no Deus que recompensa a tua oração. Hoje eu quero te estimular a tua fé no seguinte sentido: de que você vai renovar a tua vida em oração, porque quanto mais você orar, mais salário Deus vai te pagar, mais salário em resposta. Deus vai trazer respostas. Você vai começar a ver Deus na tua vida agindo, e nesse processo de oração Deus vai revelar o destino que Ele tem para você. Nós já estamos trilhando esse caminho, mas é um caminho de fé. A cada momento parece que as coisas vão acontecendo, a gente diz: o que eu estou fazendo aqui? Nós precisamos ter essa confirmação de Deus dizer: não, a minha vontade é essa. Isso vem pela oração. Quero te convidar a ficar de pé nesse instante, e nós vamos fazer o que nós falamos aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Essa é uma oração em conjunto. Você depois vai orar muito na sua casa sozinho, mas fecha teus olhos agora e apresenta a tua vida a Deus. Obviamente que eu não sei quais são os motivos da tua oração, mas hoje Deus te revelou como é que Ele recompensa, como é que Ele paga. É o tempo de você se dedicar mais à oração, porque quanto mais você trabalha, Deus é justo para te pagar e te recompensar ainda mais. Eu quero que você coloque agora diante de Deus o teu pleito, a tua causa. Talvez em alguns momentos Deus responde instantaneamente, milagres acontecem. Outros às vezes tomam tempo. Às vezes Deus permite que uma dificuldade, uma provação venha, para que você conheça Deus no momento dessa provação, como aconteceu com Jó. Ele disse: eu precisei passar por isso, porque antes eu só escutava falar de ti, mas depois dessa provação os meus olhos te veem. Você que está nesse momento de provação, de dificuldade, recebe consolo de Deus. Faz o que você tem que fazer diante de Deus, para que no final dessa prova você veja Deus e conheça Ele de uma maneira nova, e principalmente esteja pronto para viver o que Deus planejou para você nessa terra. Vamos orar juntos. Pai Santo, a tua igreja está junto aqui, e nós pela fé falamos contigo na autoridade do nome de Jesus, usando a chave do nome de Jesus que abre toda a porta fechada. Quero orar pelo teu povo agora, Senhor. Talvez aqueles que estão te buscando por uma causa difícil, pessoas que vieram para a igreja porque disseram: Senhor, eu preciso que o Senhor haja, opere um milagre, traga uma resposta, faça uma mudança. Nós temos visto os teus milagres e nós pedimos: faz mais uma vez. Te glorifica sobrenaturalmente, ressuscita Lázaro que está morto, faz aquilo que o homem não pode fazer, e mostra mais uma vez que tu és Deus, Senhor, na vida do teu povo, e nós vamos te dar toda a glória. Toda a glória. A nossa fé está liberada pela tua palavra para saber que existe um Deus que olha para os homens, ouve o seu clamor e recompensa. Pai, eu quero orar também que a partir de hoje
na nossa vida de oração, nós passemos a ter um nível novo de revelação Tua, um nível novo de conhecimento Teu, que nós possamos Te olhar, viver diante do Senhor, ter um novo nível de revelação, sermos transformados de glória em glória. Manifesta a Tua glória em cada vida que está aqui, Senhor. Faz o brilho do rosto do Senhor brilhar sobre cada um, que o Senhor resplandeça sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, o seu rosto. Tenha misericórdia de ti, que o brilho do Senhor venha sobre ti, a cada momento que você entrar na presença dEle, que Ele apareça, que Ele se mostre, que Ele se revele, que Ele te impregne da glória dEle, que Ele transforme o teu caráter, transforme a tua mente, e você seja cheio de Deus. E principalmente que no lugar da oração, mesmo que o teu coração esteja quebrado, desgastado, moído, frustrado, mas que você conheça a vontade de Deus, que você caminhe o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus vai te conduzir para o melhor destino. E hoje Deus fortalece a tua fé, dizendo: me busca em oração, fala comigo em oração, vem para o lugar privado comigo, e eu vou te dizer qual é a minha vontade, e eu vou te dar ânimo para seguir essa vontade, eu vou te dar a fé, eu vou fazer o teu rosto duro como diamante, para estares posicionado diante de toda a resistência que vier contra a tua vida. Nessa noite nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa noite, para a glória do Senhor.